Saudações, alunos, disciplina de Gestão Financeira Orçamentária, aula 21, Desenvolvimento de Modelo de Orçamento, primeira parte. Nós vamos trabalhar com esse modelo de orçamento, conforme Mazzucato hoje, no seu livro sobre gestão financeira, e é interessante que você faça uma leitura prévia aqui, que está explicando que nós vamos trabalhar orçando o primeiro e segundo trimestres do ano de 2000x3, tendo como base o quarto trimestre de x2. E nós vamos trabalhar com esses orçamentos aqui: vendas, produção, gastos e despesas, compras e vendas, investimentos e financiamentos. À medida que as aulas forem passando, nós vamos trabalhando cada um desses orçamentos. Então é interessante que você guarde todas as folhas, que ao final você vai ter todos os orçamentos. E também é preciso que você guarde as folhas, porque lá sempre nós vamos precisar recorrer a alguns valores que estão nas folhas anteriores. Por isso é importante que você tenha todas as folhas. Essas folhas aqui que eu vou distribuir serão numeradas, então você tem a ordem certa que você deve seguir aí através dessa numeração que vai na folha aqui embaixo. Bom, trabalhando primeiramente então com premissas e critérios. Os dados dessa fase inicial já estão quase completos, faltando preencher somente a tabela 1. Nos cálculos utilize as mesmas casas decimais utilizadas no primeiro trimestre x3, arredondando para cima os números acima de 5, inclusive. O que acontece? Para fazer um orçamento, nós precisamos trabalhar com vários números. Nós precisamos projetar o que vai acontecer no futuro. Projetar o que vai acontecer, no caso nosso aqui, no primeiro trimestre x3 e no segundo trimestre x3. Vocês vão ver durante a construção do orçamento que vários valores são reajustados ou pela inflação, ou pelo salário, ou pela taxa de câmbio. Então essa primeira tabela ela vai servir de base para que a gente calcule a maioria dos cálculos posteriores. Nós vamos utilizar esses inflatores e essas taxas de câmbio aqui. Bom, na primeira coluna nós temos aqui os valores em 31/12 de x2, que servirão como base. E aí nós temos o primeiro trimestre aqui de x3 e o segundo trimestre de x3. Notem que os valores do primeiro trimestre já foram preenchidos. Então significa o seguinte, a inflação geral no primeiro trimestre de x3 foi 3%. Ou seja, eu vou pegar o valor que eu tinha no final do ano de 2000x2 e vou acrescentar 3% para eu ter o valor do primeiro trimestre x3. Então aqui em cima nós temos a variação em percentual e embaixo eu tenho um índice. Esse índice é um número pelo qual eu vou multiplicar o valor que eu quero atualizar e aí eu já tenho o cálculo direto, 1,03. Por quê? Porque ele vai pegar o valor que tinha aqui mais 3%. Então, se eu pegar o valor no final de x2 e quiser atualizar pela inflação, basta eu multiplicar por 1,03. No segundo trimestre, nós tivemos uma inflação acumulada de 4%. E aí, o meu inflator, aliás, o meu índice aqui, eu não posso simplesmente somar 3 mais 4 aqui e colocar 1,07. Por quê? Porque a inflação é acumulada. Esses 4% do segundo semestre eles refletem também sobre os 3% do primeiro trimestre. Então, como seria o cálculo correto? Eu pego 1,03, aqui o índice do primeiro trimestre, dou Enter, 4% mais. Então, notem que aqui dá 1,0712. Então, aqui esse 1,0712 é a inflação acumulada do primeiro e segundo trimestre. Logo, esses 3% mais esses 4% aqui, inclusive esses 4% agem sobre os 3% da inflação do primeiro trimestre. Bom, o salário ele não teve reajuste no primeiro trimestre, foi 0%. Então, eu vou manter aqui o índice que vai ser 1, ou seja, o mesmo salário do final de 2000x2. No segundo trimestre de x3, teve um aumento de 10%. Então, eu vou pegar esse índice aqui, vou jogar mais 10%. Ficaria, então, 1,1. Ou seja, o salário que eu tiver no final de x2 ou no primeiro trimestre x3, se eu quiser encontrar do segundo trimestre, basta multiplicar por 1,1. Em relação à taxa de câmbio, nós temos que a taxa de câmbio no final de x2 era 3,65 e houve uma diminuição de 4,1%. 3,65, Enter, 4,1% menos. Então dá 3,5004, que já está o valor aqui. E depois, para o segundo trimestre, um aumento de 2,5%. Então, eu pego esse valor do primeiro trimestre, 2,5%, mais 3,5879, que é o valor que já está aqui no segundo trimestre de x3. Na tabela 2, eu tenho a projeção de taxa de juros. A primeira taxa, a taxa básica de juros, é a Selic. Foi dado no exercício
que no primeiro trimestre X3 ela ficou em 21% e no segundo trimestre X3 ela ficou em 19,5%. Abaixo eu tenho as aplicações financeiras em moeda nacional, que são 95% da Selic. Logo, a Selic é 21%, 95% desses 21% dá 19,95%. Por arredondamento, a gente coloca 20%. Em relação ao segundo trimestre, a taxa é 19,5%, 95% dessa taxa dá 18,52, 18,5 por arredondamento. Então, basta você pegar a taxa Selic e multiplicar por esse percentual que é da aplicação financeira em moeda nacional. Os empréstimos em moeda nacional são 110% da taxa Selic. Então, eu pego do primeiro trimestre a taxa é 21, enter, 110% disso vai dar 23,1, que já está aqui. E do segundo trimestre, 19,5. 19,5, enter, 110% a 21,45, 21,5 por arredondamento. Empréstimos em moeda estrangeira já foi dado no exercício, é 15% no primeiro trimestre e 12,5% no segundo trimestre. Na tabela 13, temos as alíquotas de encargos sociais e provisões para férias e 13º e rescisões. Em relação à contribuição ao INSS, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre, 28,8%. Esse dado, essa contribuição, ela é dada em virtude da lei mesmo, então são dados conhecidos por todos. Fundo de garantia é a mesma coisa, 8,5% nos 2 trimestres. Então, somando aqui 28,8% mais 8,5%, eu tenho 37,3% são encargos sociais. Em seguida, eu tenho uma provisão para férias, 13º salário e rescisões de 20%. Essa estimativa de 20% ela pode variar de empresa para empresa. No caso do nosso orçamento, a empresa determinou que seria 20%. Então, eu somo 37,3% mais esses 20%, 57,3% é o total das alíquotas de encargos sociais e provisões para férias, 13º salários e rescisões. Logo abaixo, eu tenho o balanço patrimonial. O balanço já foi dado, não é necessário calcular nada. Nós só vamos utilizar as informações que estão aqui descritas em alguns cálculos posteriores. Em seguida, nós passamos à elaboração do orçamento de operações. E no quadro 1.1, nós temos a projeção de vendas. Aqui nós temos na primeira coluna o quarto trimestre X2, ou seja, são as quantidades e os preços que foram praticados no quarto trimestre de X2. Como nós temos que calcular o primeiro trimestre e o segundo trimestre, nós temos que utilizar esse quarto trimestre como base. O primeiro trimestre já foi dado e nós precisamos calcular aqui o segundo trimestre. No quarto trimestre, vendeu-se 1.000 unidades a R$ 210, um preço unitário sem impostos, fazendo um total de 210 mil. No primeiro trimestre, nós vamos trabalhar aqui com 1.050 unidades. Por que 1.050? Porque no exercício é dado o seguinte, a empresa estipulou um incremento de vendas de 5% por período. Então, esse 1.050 nada mais é do que os 1.000 que foram vendidos no quarto trimestre, com um acréscimo de 5%. 1.000, enter, 5%, mais 1.050, que é o valor que já está aqui. Em relação ao preço unitário sem impostos, 210 foi dado no quarto trimestre. E aí, para o primeiro trimestre, qual é o preço que eu vou praticar? Eu vou praticar esse preço do quarto trimestre e vou reajustá-lo pelo índice de inflação geral. Esse índice de inflação geral, ele é dado lá na tabela. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Na tabela 1, eu tenho aqui o índice de inflação geral, que no primeiro trimestre foi 3%. E eu tenho esse índice aqui de 1,03. Então, eu pego lá o valor do quarto trimestre, que está aqui, 210, enter, 1,03 vezes 216,30, que é o valor que está aqui. Embaixo, eu só faço uma multiplicação, que está aqui, A vezes B, que é a quantidade vezes o preço. Então, 1.050 vezes 216,30 vai dar esses 227.115. Para o segundo trimestre, eu faço o mesmo reajuste, então incremento de 5%. Então, eu pego 1.050, que é o valor que eu vendi no primeiro trimestre. Aliás, não o valor, mas sim a quantidade. 1.050 com 5% mais. Então, dá 1.102,50, arredondo para 1.103 unidades. Em relação ao preço, eu vou pegar o preço base, que é 210, que é o preço do quarto trimestre, e vou jogar a inflação para os 2 trimestres. Então, vou voltar lá na tabela 1. Vou pegar aqui o índice de inflação acumulado do segundo trimestre, 1,0712. Logo, vou pegar o valor base, que é 210, e multiplicar por 1,0712.
2. Então eu tenho 224,95, que é o valor que está aqui, que é o valor unitário para o segundo trimestre já com a inflação. Depois é só fazer a multiplicação, 1.103, que é a quantidade, vezes 224,95, 248.119, 248.120 por arredondamento. No total do semestre, basta eu somar a quantidade do primeiro trimestre mais o segundo trimestre. Então, 1.050 mais 1.103, 2.153. E aqui embaixo eu somo os valores do primeiro e segundo trimestre. 227.115 mais 248.120, dá um total de 475.235. Em seguida, eu vou passar o orçamento de produção. Então, aqui são estipulados alguns critérios que nós vamos utilizar. É importante que vocês façam a leitura desse texto que tem anterior à tabela aqui. Bom, em relação à quantidade de produção, eu tenho aqui na primeira linha 1.050 unidades que serão vendidas no primeiro trimestre e 1.103 que serão vendidas no segundo trimestre. Esses valores eu simplesmente transcrevi aqui do quadro 1.1, onde eu acabei de determinar 1.050, 1.103, basta eu passar para cá. E aí o total do semestre 2.153. O estoque final, ele é determinado aqui, em 30% da venda do período seguinte. Se aqui no segundo trimestre eu vou vender 1.103 unidades, eu vou calcular 30% disso para ser o meu estoque final do primeiro trimestre. 1.103 é a quantidade que eu vou vender no segundo trimestre, então 1.103, enter, 30%. Dá 330,9, 331 por arredondamento. E aqui embaixo tem uma nota que fala o seguinte: a venda prevista para o terceiro trimestre é de 1.158 unidades. O terceiro trimestre é o trimestre seguinte ao segundo trimestre. Logo, eu vou pegar esse valor, 1.158, vou calcular 30% disso. Então, enter, 30%. 347,40, 347 vai ser o meu estoque final para o segundo trimestre. O estoque inicial foi dado, 325 para o primeiro trimestre, 331 para o segundo trimestre. E a quantidade a produzir, você vai fazer a partir do seguinte cálculo. 1.050, enter, que é a quantidade que eu vou vender, mais 331, que é o meu estoque final, enter, 325 menos, que é o meu estoque inicial, eu tenho 1.056 unidades, que é o que eu vou ter que produzir no primeiro trimestre. Então é bem simples. Eu pego o que eu vou vender mais o que eu tenho que deixar de estoque final para o trimestre seguinte, menos o que eu já tenho de estoque inicial. Então dá 1.056. No segundo trimestre é a mesma coisa. 1.103 que é o que eu vou vender. Enter. 347 mais, que é o meu estoque final. 331 menos, que é o meu estoque inicial. 1.119 é a quantidade que eu tenho a produzir. Depois basta somar o primeiro trimestre mais o segundo trimestre, dá 2.153. E aqui embaixo, a quantidade a produzir, você também soma 1.056 mais 1.119, 2.175. Aqui, o estoque final e o estoque inicial, você considera o estoque inicial do semestre e o estoque final do semestre. Então, aqui primeiro eu tenho o estoque final. O estoque final do semestre coincide com o estoque final do segundo trimestre. Por quê? Porque o semestre é dividido em 2 trimestres. Então, o meu estoque final vai ser 347, que é o estoque final do segundo trimestre. E o meu estoque inicial vai ser o meu estoque inicial do primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre é o primeiro trimestre do semestre. Então, eu tenho aqui 325, que é o estoque inicial. No quadro 2.2, eu tenho a estrutura de custos unitários variáveis. E aí eu tenho aqui a minha base, que é o quarto trimestre de X2, onde eu tenho o custo de produção nessa coluna e o custo unitário nessa segunda coluna. Isso da matéria-prima nacional, da matéria-prima importada, da mão de obra direta e do custo variável de produção. Para calcular aqui o primeiro trimestre e o segundo trimestre, eu vou reajustar esses valores de acordo com as observações que estão aqui. Então, em relação à matéria-prima nacional, eu vou pegar a base, que é o quarto trimestre, e vou reajustar pelo índice de inflação geral. Esse índice de inflação geral, ele é dado lá na tabela 1,
e ele é dado aqui, ó, em 3%, ou seja, eu vou pegar o valor e vou multiplicar por 1,03. Então, eu tenho o valor aqui do quarto trimestre, 60, então 60, Enter, 1,03 vezes, que é o índice de inflação, 61,80. Que é o valor que vai ser praticado no primeiro trimestre de X3. Em relação ao segundo trimestre, basta eu voltar lá na tabela e olhar qual que é o índice de inflação. Lembrando que ele é o de 1,0712. Então, eu pego o valor aqui do quarto trimestre, 60, Enter, 1,0712 vezes 64,2720, que é o valor que já está aqui. Então, bastou eu pegar esse valor do quarto trimestre e aplicar a inflação aqui para o primeiro e segundo trimestre. Em relação à matéria-prima importada, eu vou fazer o cálculo conforme essa fórmula que está aqui abaixo. Então, eu tenho o custo base unitário dividido pela taxa de câmbio do quarto trimestre, vezes a taxa de câmbio do primeiro trimestre, para encontrar o valor para o primeiro trimestre, ou a taxa de câmbio do segundo trimestre, se eu quiser encontrar o valor do segundo trimestre. Logo, eu tenho o seguinte, R$30 é o meu custo unitário básico aqui no quarto trimestre. Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir pela taxa de câmbio do quarto trimestre. Vou voltar lá na tabela 1 e pegar a taxa de câmbio do quarto trimestre, que está aqui, ó, 3,65. Então, pego 30, Enter, 3,65, divide. Eu sei então que aquele valor lá de R$30 vale aqui em dólar 8,2192 no quarto trimestre. E aí eu quero saber esse mesmo valor para o primeiro trimestre. Aí eu pego a taxa de câmbio do primeiro trimestre, que é aqui, ó, 3,5004. Então esse valor aqui, Enter, 3,5004 vezes a 28,7704. Esse é o valor já reajustado pelo dólar para o primeiro trimestre. Notem que esse valor eu já transcrevi para cá, 28,7704. Agora eu faço o mesmo procedimento para o segundo trimestre. 30, que é a base aqui do quarto trimestre, Enter, volto lá na tabela 1, vou dividir esse valor pela taxa de câmbio do quarto trimestre, que é 3,65, então 30, Enter, 3,65 divide. E do valor que eu encontrar, eu vou multiplicar pela taxa de câmbio do segundo trimestre, 3,5879. 3,5879 vezes 29,4896, que é o valor que já está transcrito aqui, ó, 29,4896 é o valor da matéria-prima importada para o segundo trimestre. Em relação à mão de obra direta, o reajuste vai ser pelo aumento salarial. Voltemos então na tabela 1. E observem que a variação do salário aqui para o primeiro trimestre foi 0% e para o segundo trimestre 10%. Então, vou aplicar esses índices aqui para reajustar lá. Então, eu pego a base da mão de obra direta, que é 37,50. Vou repetir o valor para o primeiro trimestre, porque lembrando que o primeiro trimestre não teve reajuste, foi 0%. E depois vou aplicar um reajuste de 10%. Então, eu pego o valor do primeiro trimestre, 37,5, Enter, 10% mais 41,25, que é o valor que já está aqui. Ou você poderia fazer da seguinte forma, 37,5, Enter, 1,1 vezes 41,25, também que é o valor que está aqui. O custo variável de produção aqui embaixo, basta você somar os custos acima, 61,80, Enter, 28,7704 mais 37,5 mais 128,0704, que é o valor que já está aqui. O segundo trimestre, basta você somar esses três valores, você vai encontrar aí 135,0116. Para que essa aula não fique muito extensa, nós vamos encerrar aqui no quadro 2.2 e depois vou fazer um outro vídeo onde eu explico os demais quadros aqui dessa primeira parte. Então, por enquanto é isso aí. Não deixe de assistir à próxima aula.